Escola Iniciática Templo Illuminati. Estudos dirigidos. Iniciação ao primeiro grau. Link na descrição. A Bíblia, com todas as alegorias que contém, só exprime, de um modo incompleto e obscuro, a ciência religiosa dos hebreus. O livro de que falamos, e que Guilherme Postello chama de Gênese de Enoque, existia, certamente, antes de Moisés e dos profetas, cujo dogma, fundamentalmente idêntico aos dos antigos egípcios, tinha também seu esoterismo. Quando Moisés falava ao povo, punha um véu na sua cabeça e tirava este véu para falar com Deus. Os livros eram escritos para lembrar a tradição e escreviam-nos em símbolos ininteligíveis para os profanos. Aliás, o Pentateuco e as poesias dos profetas eram somente livros elementares, quer de dogma, quer de moral, quer de liturgia. A verdadeira filosofia secreta e tradicional só foi escrita mais tarde, debaixo de véus ainda menos transparentes. É assim que nasceu uma segunda Bíblia, desconhecida, ou antes, não entendida pelos cristãos. Um monumento que reúne tudo o que o gênio filosófico e o gênio religioso jamais imaginaram. Um tesouro rodeado de espinhos. Um diamante, escondido numa pedra bruta e obscura. Este livro é o Talmud. Ficamos cheios de admiração, ao penetrar no santuário da Cabala, à vista de um dogma tão lógico, tão simples e, ao mesmo tempo, tão absoluto. A união necessária das ideias e dos sinais. A consagração das realidades mais fundamentais por caracteres primitivos. A trindade das palavras, das letras e dos números. Uma filosofia simples como o alfabeto. Profunda e infinita como o verbo. Teoremas mais completos e mais luminosos que os de Pitágoras. Um infinito que se pode fazer conter na palma da mão de uma criança. 10 algarismos e 22 letras. Um triângulo, um quadrado e um círculo. Eis todos os elementos da Cabala. São os princípios elementares do verbo escrito, reflexo deste verbo falado que criou o mundo. Todas as religiões verdadeiramente dogmáticas saíram da Cabala e voltam a ela. Tudo o que há de científico e grandioso nos sonhos religiosos de todos os iluminados é tirado da Cabala. Todas as associações maçônicas lhe devem os seus segredos e seus símbolos. Só a Cabala consagra a aliança da razão universal e do Verbo divino. Ela estabelece, pelo contrapeso das duas forças em aparência opostas, a balança eterna do ser. Só ela concilia a razão com a fé, o poder com a liberdade, a ciência com o mistério. Ela tem a chave do presente, do passado e do futuro. Para iniciar-se na Cabala, é preciso estudar e entender os escritores hebreus, da coleção de Pistório. Depois, a filosofia de amor, de Leão Hebreu. É preciso também estudar o grande livro de Zohar, ler atentamente, na coleção de 1684, intitulada
Cabala Denodata, o trabalho da pneumática cabalística e da revolução das almas. Depois, entrar ousada e corajosamente nas luminosas trevas do corpo dogmático e alegórico do Talmud. Então, se poderá entender Guilherme Postelo e confessar em voz baixa que este célebre e sábio iluminado podia não ser tão louco como pretendem os que o não leram. Acabamos de esboçar rapidamente a história da filosofia oculta. Indicamos as suas fontes e analisamos, em poucas palavras, os seus principais livros. Este trabalho só se refere à ciência. Mas a magia, ou antes, o poder mágico, se compõe de duas coisas: uma ciência e uma força. Sem a força, a ciência nada é. Ou antes, é um perigo. Por isso, o grande revelador disse: o reino de Deus sofre violência, e são os violentos que o arrebatam. A porta da verdade está fechada, como o santuário de uma virgem. Todos os milagres são prometidos à fé. Mas, o que é a fé, senão ousadia de uma vontade que não hesita nas trevas e caminha para a luz, através de todas as provações, e vencendo todos os obstáculos?